Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre diagnósticos de enfermagem. Se você não assistiu aos vídeos anteriores aqui do canal, nós estamos conversando sobre esses temas básicos da enfermagem, temas básicos para assistência da enfermagem. Então, nós já temos um vídeo sobre o que é o processo de enfermagem, todas as etapas, os aspectos legais do processo de enfermagem, as competências do enfermeiro. Já temos um outro vídeo aqui no canal sobre anamnese e exame físico, que é a primeira etapa do processo de enfermagem, onde nós realizamos a coleta de dados, a primeira etapa. E hoje nós vamos para a segunda etapa do processo de enfermagem, que é o diagnóstico de enfermagem. Vou deixar o card aqui dos vídeos que nós já falamos aqui no canal, para você dar uma olhadinha lá e depois volta aqui para assistir o vídeo de hoje. Bom, como nós vimos no vídeo de processo de enfermagem, naquele bate-papo de processo de enfermagem, existe uma resolução do COFEN, a resolução 358 de 2009, que dispõe sobre a sistematização da ciência de enfermagem e a implantação do processo de enfermagem em todos os ambientes, instituições públicas, privadas, onde há a presença de um enfermeiro. Sendo assim, então, só para lembrar, o diagnóstico de enfermagem é a segunda etapa do processo de enfermagem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a resolução do COFEN, está lá no site do COFEN, resolução 358 de 2009. Antes de mais nada, vamos diferenciar aqui algo muito importante. Existe o diagnóstico médico e o diagnóstico de enfermagem. Algumas pessoas, quando ouvem falar que o diagnóstico faz parte do processo de enfermagem, já pensam logo: ah, mas o diagnóstico não é do médico? Existe uma grande diferença entre o diagnóstico médico e o diagnóstico de enfermagem. Primeiramente, o diagnóstico médico é voltado para a identificação e classificação das doenças, enquanto o diagnóstico de enfermagem identifica as necessidades daquele indivíduo, identifica os riscos, classifica os riscos e as necessidades do paciente. Não esqueça, não se confunda quando a gente fala de diagnóstico. Diagnóstico médico, classificação e identificação das doenças, e o diagnóstico de enfermagem, classificação dos riscos, identificação dos riscos, da manifestação da doença e das necessidades do indivíduo. Ou seja, o diagnóstico de enfermagem é voltado para o cuidado do paciente. Então, o médico e o enfermeiro, cada um na sua área, possui uma linguagem universal, uma linguagem apropriada para a descrição desse diagnóstico, que nós chamamos de taxonomia. O médico utiliza, então, a CID, a Classificação Internacional de Doenças. Nós, enfermeiros, utilizamos o NANDA, que é também uma linguagem internacional para a descrição dos diagnósticos. Tenho aqui o NANDA 2015 e 2017. Nós já temos o NANDA 2018-2020, então ele é sempre atualizado e já no novo livro ele já traz ali o que foi atualizado naquela nova edição, tá? Então aqui é o NANDA que nós utilizamos para os diagnósticos de enfermagem. Nós temos podemos utilizar a CIP, Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem. Ainda temos o diagnóstico de Linda Carpenito, que eu também gosto muito, porém o NANDA é o universal, é internacional, é o que nós utilizamos para que todos os profissionais consigam entender aquela linguagem. Então vamos para os conceitos. O que é o diagnóstico de enfermagem? Eu vou ler aqui o conceito do NANDA 2018-2020. De acordo com o NANDA, diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre a resposta do indivíduo, da família ou da comunidade aos problemas de saúde reais ou potenciais. Eu comentei sobre problemas de saúde reais e potenciais, que nós utilizamos esse termo para diagnóstico lá no vídeo de processo de enfermagem. Então, o primeiro conceito, diagnóstico de enfermagem, é um julgamento clínico. Outro conceito que o NANDA traz, o diagnóstico de enfermagem proporciona a base para a intervenção de enfermagem. Lembro que no processo de enfermagem, a quarta etapa do processo são as intervenções, colocar em prática aquele planejamento. Então, o diagnóstico de enfermagem é uma base tanto para o planejamento quanto para as intervenções. De acordo com o NANDA, nós temos 3 tipos de diagnósticos. O primeiro é o diagnóstico com foco no problema, ou também chamado de diagnóstico real. É um julgamento clínico
quanto a uma resposta indesejável do indivíduo a uma condição de saúde ao indivíduo, família e comunidade. Ou seja, então, o diagnóstico com foco no problema é uma manifestação inesperada. Então, o segundo tipo do diagnóstico é o diagnóstico de promoção à saúde, ou seja, é um julgamento clínico quanto à motivação, à disposição de alcançar o bem-estar, de alcançar aquele estado ideal de saúde mais próximo do estado potencial de saúde do indivíduo, família ou comunidade. O terceiro tipo de diagnóstico que nós podemos realizar é o diagnóstico de risco. Neste caso, nós realizamos um julgamento clínico a respeito da suscetibilidade do indivíduo, ou seja, as condições que podem agravar o quadro daquele paciente. A próxima dica de hoje, que é uma dica muito importante, uma das dúvidas que eu mais ouço: professora, eu ainda não aprendi a redigir um diagnóstico, ou eu esqueci como redigir um diagnóstico de enfermagem. Então nós vamos pensar aqui em duas grandes necessidades para redigir um diagnóstico de enfermagem. O primeiro ponto para redigir um diagnóstico é conhecer os elementos estruturais do diagnóstico de enfermagem, os elementos essenciais para a construção de um diagnóstico de enfermagem. Então nós temos primeiramente o enunciado, que é o tema, o título daquele diagnóstico, e assim nós temos os indicadores para o diagnóstico de enfermagem. Então, os elementos, os indicadores para a construção de um diagnóstico de enfermagem, nós temos as características definidoras, que são os sinais e sintomas que eu observo, são as pistas de observação para a descrição, para a redação daquele diagnóstico. Outro indicador são os fatores relacionados. Neste caso, nós estamos falando das causas, dos fatores contribuintes, ou seja, o fator etiológico, o que provocou, o que deu início àquela manifestação. Outro indicador são os fatores de risco, são os determinantes, aqueles fatores que podem aumentar um agravo, que podem provocar um dano no paciente, são os fatores de risco. Dois indicadores ainda para a redação do diagnóstico de enfermagem: população de risco. Nós agora ouvimos muito falar sobre população de risco durante essa pandemia, ou seja, um grupo que possui uma característica em comum que torna aquele grupo suscetível. Outro indicador são as condições associadas: dispositivos, o diagnóstico médico, lesões, o uso de fármacos, de medicamentos, são fatores, são condições que estão associadas ao quadro daquele paciente. Nós não modificamos essas condições associadas, são condições relacionadas ao tratamento do paciente, ao internamento do paciente, ao diagnóstico médico, ao uso de medicamentos. Porém, identificar e conhecer essas condições associadas, esses indicadores, torna o nosso diagnóstico mais assertivo. E para terminar, redigir um diagnóstico de enfermagem depende do tipo de diagnóstico que nós estamos realizando. Ou seja, eu preciso saber qual é o tipo de diagnóstico que eu vou realizar, daqueles 3 tipos de diagnósticos que nós falamos, para saber quais elementos estruturais então eu vou colocar naquele diagnóstico. Ou seja, ao redigir um diagnóstico de enfermagem real, um diagnóstico com foco no problema, nós utilizaremos 3 elementos. O primeiro elemento é o problema, o segundo, o fator relacionado, e o terceiro, a característica definidora. Ou seja, o problema é o enunciado. O fator relacionado, nós utilizamos o termo relacionado a aqueles fatores que causam aquele problema. E as características definidoras são os sinais e sintomas, as pistas que nós percebemos durante a coleta de dados, durante o exame físico. Então, esse diagnóstico fica mais ou menos o problema, o enunciado, relacionado a, caracterizado por, ou evidenciado por. No caso de um diagnóstico de risco, nós retiramos o fator relacionado. Nós colocamos apenas o problema, o enunciado, e utilizamos então o fator de risco. Lembram lá que fator de risco é um indicador para a redação de um diagnóstico. Então, diagnóstico de risco, problema e fator de risco, ou seja, o enunciado caracterizado por. Então, para um diagnóstico de promoção da saúde, nós então utilizamos o elemento, o julgamento clínico da motivação
de bem-estar, né, da motivação para o bem-estar, e a característica definidora. No caso, o sinal que aquele paciente está buscando o bem-estar. Então, pessoal, essas são as dicas que eu considero essenciais para dominar o diagnóstico de enfermagem. Espero que você tenha entendido. E lá no meu Instagram, eu vou deixar lá nos destaques exemplos de diagnósticos, colocando os elementos e um exemplo pronto de um diagnóstico. E ainda, no outro destaque, eu vou deixar dicas para prevenir erros durante a construção de um diagnóstico de enfermagem. Agora tem uma coisa muito séria para falar com você. Tá gostando dos vídeos? Já curtiu o vídeo? Já se inscreveu no canal? Já compartilhou com um amigo? Tá esperando o quê? É isso, pessoal, e até o próximo vídeo. Ficou bom? Não prestei atenção. Não tava prestando atenção, né?